Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, é um prazer, uma grande honra estar aqui atendendo o convite do reverendo Abinaildo, um grande amigo, um homem que Deus usou muito para abençoar a minha vida nesses últimos anos. E é um prazer poder estar falando com todos vocês aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Moraes, aí em Goiânia. Eu sou o Rogério Santos. Eu sou pastor da Igreja Prisco, aqui no município de Barueri, no estado de São Paulo. E antes de eu continuar falando um pouco com vocês, contando um pouco da minha experiência, da experiência da minha esposa, né, que nós atuamos juntos no ministério, plantando igrejas aqui na região metropolitana de São Paulo, eu quero orar com vocês. Amém? Vamos lá? Pai eterno, eu quero te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Se hoje nós podemos, de alguma maneira, estar aqui testemunhando, é porque o seu amor nos alcançou primeiro. Por isso, vem, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, vem aquecer nossos corações, vem nos fazer entender que a maior missão que o Senhor podia ter nos dado foi nos enviar a esse mundo perdido, para que pudéssemos proclamar as Tuas boas novas. Muito obrigado por esse privilégio. Fala também com cada um dos meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Moraes, que o Senhor possa também aquecer o coração de cada um deles. Continua, Pai, conclua, Pai, a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Essa é a nossa oração, isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bom, meus queridos, que honra, que privilégio estar aqui falando com vocês nessa quarta missionária. Meu desafio é falar um pouco sobre plantação de igreja, de missão dentro de grandes centros urbanos. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história, vou tentar resumir, porque a história é longa, e depois eu quero compartilhar um pouquinho de um texto com vocês, para também estimular o coração de vocês nessa obra missionária. Amém? Bom, como eu já falei, meu nome é Rogério Santos, eu sou casado com a Vanessa Santos, desde 2002. Nós nos conhecemos na igreja e já estamos atuando há um bom tempo no ministério, éramos líderes de jovens, aquele caminho, né, que a maioria dos pastores seguem antes de ir para o seminário. E eu tinha concluído o meu primeiro curso, na verdade eu não comecei como pastor, eu sou também médico veterinário, então eu me graduei na Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 2002, né, e logo em seguida eu me casei. Ela terminou o curso de administração de empresas, né, pelo Mackenzie, no ano seguinte, e quando foi nesse tempo, a gente foi crescendo no ministério, coração ali dedicado a Deus, apesar de trabalhar secularmente também. E em 2005 nós fomos levantados, né, ordenados como pastores leigos e enviados para uma cidadezinha muito pequenininha aqui do lado de São Paulo. A cidade chama Pirapora do Bom Jesus. Para quem nunca ouviu falar, deve conhecer aquela canção chamada Romaria, né? Aquela canção secular, sou caipira, Pirapora. Então, essa mesmo. É uma cidadezinha muito pequenininha, 15 mil habitantes, vive basicamente do turismo religioso católico, e mandaram a gente plantar uma igreja ali, né? Falei, Jesus, uma cidade tão pequenininha, totalmente fora da nossa realidade. Tanto eu como a Vanessa, nós nascemos em São Paulo, na cidade de São Paulo, crescemos em São Paulo. Eu ainda morei um pouco no interior, mas depois voltei para cá. E aí foi nossa primeira experiência. Não foi nada urbana, mas eu acho que vale a pena contar que foi a primeira igreja que nós plantamos. Ficamos ali 3 anos. 3 anos muito duros, muito duros. Uma perseguição religiosa muito forte por causa da toda a cultura da cidade, né, que era voltada para as romarias, mas foi um tempo fantástico de Deus. Nesses 3 anos, o que a gente ajudou a fazer? Começamos do zero, começamos um grupo numa casa, depois alugamos um imóvel, a igreja começou a crescer, evangelismo, as pessoas iam chegando, nós íamos treinando, levantamos, então, o básico que toda igreja tem, né? Ministério infantil, diaconia, louvor, aquela coisa toda. E no último ano começamos, que a gente estava lá, a gente começou a preparar a passagem do bastão. Afinal de contas, nós éramos treinados para ser plantadores de igreja, não para assumir a igreja integralmente ou como titular. Então, nós ficamos ali e no último ano fomos empoderando, vamos dizer assim, né? Aumentando a participação dos pastores que iriam assumir a igreja
e até que nós passamos o bastão. Fomos então para São Paulo, voltamos para a cidade de São Paulo. Pirapora é muito próximo de São Paulo, fica menos de 40 quilômetros de São Paulo. Voltamos para a cidade de São Paulo, para a sede da nossa antiga denominação, que tinha 3 cultos aos domingos, manhã, tarde e noite. O da tarde e o da noite eram lotados, tinha mais de 800 assentos a igreja, quase perto de 900 assentos. O da tarde e o da noite eram cheios, mas o da manhã, das 10 da manhã, eu não sei porquê, mas paulistano no final de semana, ele acorda cedo a semana inteira, acorda 5, 6 da manhã, mas quando chega sábado, domingo, eles querem dormir até mais tarde. Então, o culto de domingo da manhã era uma catástrofe. Se tinha 200 pessoas perto dos outros, era muito. Fomos convidados a ficar como co-pastores desse culto do domingo da manhã. Ajudamos o pastor responsável por esse culto a dar uma turbinada, vamos dizer assim, né? Uma animada, conseguimos atrair mais jovens, louvor, aquela coisa toda, o culto cresceu. Com 9 meses, nosso trabalho estava realizado. Pronto, fomos enviados para plantar mais uma igreja do zero. Agora na cidade de Osasco. Osasco é uma cidade também muito grande, é uma das 5 maiores cidades do estado de São Paulo. Ela fica colada no município de São Paulo, na região oeste. Você saiu de São Paulo, entrou em Osasco, não tem praticamente divisa, não é uma estrada que você pega de uma cidade para outra. É tudo muito próximo, é um centro urbano colado que você atravessa a rua, você está numa avenida, atravessou essa avenida, saiu de São Paulo, está dentro de Osasco e continua a mesma arquitetura, mesma organização urbana, tudo, tudo, tudo. Então, Osasco é uma cidade muito grande, começamos ali do zero. Ufa, vamos lá, tudo de novo. Começa um grupo numa casa, ora, pede graça para Deus, direção, reúne alguns irmãos interessados, e evangelismo, evangelismo, evangelismo. Depois de muito tempo, consegui um grupo base, vamos também para um imóvel, e ali vai, né? Diaconia, louvor, intercessão, infantil, montando todos os grupos, deixando a igreja funcionando. Esse era o nosso papel, meu e da Vanessa. Vamos preparar agora, passar o bastão para o próximo pastor que vai assumir, que vai ser o pastor titular de Osasco. E assim fizemos. Paralelamente a isso, enquanto nós estávamos no último ano em Osasco, começou a plantar também uma igreja em Carapicuíba, que é um município do lado de Osasco, do lado de São Paulo, tudo próximo. A gente chegou a ajudar ali alguns meses, 2, 3 meses, enquanto o grupo ainda estava numa casa, né? Mas depois, quando conseguiram ir para o imóvel, a gente não deu mais suporte. Mas demos um pouco de suporte para os pastores que estavam plantando lá, que não tinham experiência de plantação. Passado esse tempo em Osasco, mais uns 3 anos aproximadamente, fomos enviados para cá, onde estamos até hoje, em Barueri. Nosso planejamento não era ficar como pastores, nosso planejamento era, mais uma vez, ficar 3 anos, plantar a igreja, passar o bastão e ir adiante, mas nesse tempo muita coisa mudou. Nesse tempo eu fui criando coragem para deixar a minha outra carreira, né, como veterinário, e eu já tinha nesse tempo terminado o mestrado, doutorado, já estava muito bem qualificado, trabalhando como professor universitário, dando aulas, né, numa faculdade veterinária, uma faculdade privada aqui de São Paulo, a Unip, e então fui criando coragem, fiz a minha graduação também em teologia e finalmente me dediquei, eu não vou dizer integral, porque hoje eu ainda trabalho um dia da semana, né? Tem um dia da semana que eu dou aula na universidade, no curso de veterinária. Os demais dias, graças a Deus, eu estou em dedicação, então, quase que exclusiva ao ministério. Viemos para Barueri, começamos tudo do zero. Nesse meio tempo veio a faculdade de teologia, veio a dedicação quase que integral e o desejo de continuar e de não mais ficar pulando de cidade em cidade. Se Deus enviar, nós ainda aceitamos a vontade dele, que é soberana. Mas hoje a gente está muito feliz. Acreditamos que o meu tempo e da minha esposa como plantadores talvez possa ter se encerrado e agora o nosso papel seja preparar outros para que plantem novas igrejas. Ufa, bastante história, né? Bastante coisa, mas isso é um pouco da nossa história. Eu vou agora compartilhar um texto com vocês e trazer algumas impressões, né, daquilo que eu acredito que se faz fundamental num processo de plantação de uma igreja. Eu queria compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui literalmente deste vídeo. Consigo. Muito bom.
Então vamos lá. Eu quero falar então com vocês sobre esse desafio, né, da missão nas grandes metrópoles. Quero começar a ler com vocês um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 16. Eu estou usando a nova versão internacional. Eu sei que muitos têm algumas críticas a essa tradução, mas vocês vão entender que é um coração de um missionário que sempre está associado ao coração de um evangelista. Ele sempre vai procurar aquilo que chega mais fácil ao ouvido das outras pessoas. Então vamos lá. NVI, por isso que eu gosto tanto dessa tradução, eu acredito que ela acaba falando de uma maneira mais simples, tanto essa como a tradução na nova versão, na nova tradução na linguagem de hoje, elas são ferramentas para quem quer trabalhar com forte evangelismo, pelo menos nos centros urbanos ela faz bastante diferença. Tá? Não estou aqui defendendo versão não, eu sei que cada um tem a sua preferida e creio que vocês devam se adequar àquilo que Deus está pedindo de vocês. Então essa é uma ferramenta. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Consigo. Versículo 4 está aí na tela para vocês também. Então vamos lá, acompanhem comigo. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E no versículo 11 diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14. Uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. E versículo 15, para encerrar, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Até aí. Amém? Meus queridos, esse texto eu quero orar mais uma vez para que o Espírito Santo possa, como eu disse anteriormente, falar ao seu coração através dele sobre o desafio da missão nas grandes metrópoles. Pai eterno, apresentamos a tua palavra. Não é o que pensamos, não é o que achamos, não se trata do que gostamos ou deixamos de gostar. É a sua verdade que nos libertou um dia e que continua a nos purificar a cada dia. Por isso, Senhor, que ela venha a ser revelada até nós agora e que o Senhor possa fazer uso dessa palavra tão poderosa para avivar a nosso coração e fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, olha que interessante. Uma palavra do livro de Atos conta uma história muito, muito importante para nós. Talvez a gente não preste tanta atenção aos detalhes, mas Atos 16 conta a história de Paulo chegando à cidade de Filipos. Filipos, onde depois estabeleceria
a tão famosa igreja dos filipenses, né? Então ali foi o local. Onde era Filipos? Só para vocês entenderem. Filipos era uma cidade na Grécia, porém pertencia anteriormente ao Império, vamos dizer assim, foi fundada, né, durante o Império Macedônico e logo depois conquistada pelo Império Romano, mas era uma cidade muito estratégica. Por quê? Porque Filipos era literalmente a primeira igreja na Europa, primeira cidade na Europa onde o evangelho foi pregado, ficava na Grécia. Então, primeiro o evangelho começou vocês sabem a história, lá no livro de Atos, começou em Jerusalém, dali começou a ir para outros cantos, também pela Judéia, Samaria. Paulo fez algumas viagens missionárias, só que finalmente ele entrou na Europa. Europa era, sem dúvida, o maior centro, era o local mais desejado por Paulo. Paulo sabia que seria enviado um dia para pregar em Roma, para o próprio imperador, né? Seria o centro de todo mundo na época. E mesmo assim, ele começou pela grande cidade de Filipos. Filipos não era uma cidade qualquer. Filipos era uma cidade grande, era uma cidade considerada romana, apesar de estar na Grécia, fundada por generais romanos, habitada por toda a aristocracia romana, tanto que os moradores de Filipos tinham títulos de cidadãos romanos. Então, era uma cidade muito grande, muito forte na questão do comércio e, principalmente, era o elo, era a ligação entre a Ásia e a Europa, ou seja, era a porta de entrada da Europa de todos que vinham da Ásia, inclusive do próprio Evangelho entrando na Europa através de Filipos. O que eu quero destacar com vocês aqui? Alguns pontos importantes sobre a plantação de igreja em grande centro. Então, basicamente, Rogério, como que você faz? Você vai lá, mete as caras, escolhe a cidade a esmo, como que funciona? Então, eu quero trazer algumas características para vocês dentro desse texto, tá? Contando um pouquinho também da minha experiência. Nós vamos lá e você vai perceber que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. O que nós aprendemos com essa passagem? Primeira coisa, se vocês abrirem comigo lá nos versículos 4 e 5 de Atos 16, você vai ver que o que estava acontecendo. Isso porque eu nem peguei o texto completo, tá? O texto começa lá desde o versículo 1, contando algumas cidades como Listra, Derbe, por onde eles passaram, né? Juntamente onde vivia Timóteo. Mas eu comecei pelo versículo 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Por que eu quero destacar que nós devemos ser missionários onde nós estivermos? Existe um mito que às vezes a gente acredita que para ser missionário, pelo menos é o que eu creio, eu preciso ser enviado para uma outra cidade. Eu preciso ser enviado para uma outra cultura, um outro país. Meus queridos, eu quero alegrar o coração de vocês e dizer que vocês podem e devem ser missionários onde vocês trabalham, onde vocês estudam, onde vocês se divertem, onde vocês moram. Ou seja, Paulo, por onde ele passava, ele transmitia aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos. Nesse tempo, Paulo ainda não era o grande apóstolo, ele estava começando seu ministério, suas viagens missionárias, e ele transmitia as decisões de Jerusalém. Ou seja, nós podemos transmitir as decisões de Jesus onde quer que a gente esteja. Eu não preciso, eu vou plantar uma igreja. Se eu não plantar uma igreja, eu não sou um missionário. Não. Você pode plantar uma igreja para começar na sua casa. Rogério, agora você está pegando pesado. Não, é sério. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho vergonha de admitir. Por anos, eu e minha esposa plantamos igrejas. Por anos. Mas nós não fazíamos um culto doméstico, eu e ela. Né? Nós não temos filhos. Então, por anos, a gente saiu por aí proclamando evangelho, batizando pessoas, abrindo igrejas, plantando igrejas, passando bastão para outros pastores, treinando gente para ministério. Porém, pergunta quando foi? É recente, faz poucos anos que um dia eu e ela, a gente estava pensando assim, falou, poxa, mas a gente não tem o nosso culto. E aí começamos uma igreja, entendo aqui entre aspas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né? Na nossa casa. Então agora nós temos o hábito de ter um culto ao Senhor, eu e minha esposa cultuando a Deus. E às vezes a gente consegue ter, como moram próximos, né, os pais dela também, a gente consegue ter meus sogros juntos participando.
Então, nós podemos e devemos ser missionários onde quer que nós fomos. Então, não deixe para depois, começa você também. Segundo ponto importante é ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque na decisão de você começar um trabalho num grande centro, o Goiânia é uma cidade fantástica, uma cidade enorme. E aí alguém pode pensar, poxa, mas já tem igreja em todos os bairros, já nossa denominação está forte, já tem, né? Se você olhar para pensar aqui no nosso concílio, tem igreja para todo lado. Mas e se o Espírito Santo quer plantar mais uma? Não sei. Não estou dizendo que ele quer, não estou dizendo que ele não quer. Estou dizendo que você precisa orar, estar sensível. Quando você vê aqui no versículo 6 ao 10, você vê que Paulo e seus companheiros, eles desceram pela Frígia, passaram pela Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo, que está lá no versículo 6, de pregar a palavra na província da Ásia. Até então, o evangelho só estava na Ásia. Se eles não tivessem ouvido a voz do Espírito Santo, se eles não fossem sensíveis àquilo que Deus estava falando, eles iam continuar na Ásia, na Ásia, na Ásia. E lembrem-se, o apóstolo Paulo tinha sido chamado para ser o apóstolo dos gentios. Foi aí então que o Espírito Santo falou, não, e deu uma visão. Deu ali, né, à noite, né, Paulo teve aquela visão do varão macedônico dizendo, passa para cá, Macedônia. E ele entendeu que era o próprio Senhor falando com ele para ir pregar o evangelho agora lá na Europa. É a porta de entrada. Lembre-se, Filipos, além de uma cidade muito grande, muito próspera, era a porta de entrada da Europa. Era a primeira cidade na Europa, vindo do comércio da Ásia, tá bom? Então, eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo. E isso nós precisamos ser sempre. Então, não sei o que Deus está falando no seu coração. Ah, não, Rogério, olha, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais ânimo, não tá. Isso é trabalho para o pastor, deixa o seminarista fazer isso. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. O que Paulo fez? Ele se acomodou quando ele desceu lá no versículo 12, diz o seguinte, é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Sejam missionários onde estiverem, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, mas o terceiro ponto está lá no versículo 12, que eles tinham passado por Troade, né, navegado, mas o próprio Espírito de Jesus os impediu de ficar ali, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. É claro que um coração de um evangelista, por isso que é importante ouvir o Espírito Santo, ele vai buscar a maior cidade sempre. Porque, na teoria, quanto maior a cidade, maior a concentração de gente, maior a chance de mais pessoas darem ouvido ao evangelho e mais fácil de compartilhar e a coisa correr como um estupim. Humanamente falando, o nosso coração, para quem trabalha com evangelismo e com missão, é ir para os maiores lugares possíveis para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas é claro que é o Espírito Santo que vai dirigir. Nesse caso, né, eu já fui enviado para uma cidadezinha de 15 mil habitantes, uma cidade pequena, a gente brinca com a cidade de primeira, né? Jogou a segunda marcha, saiu da cidade. Era uma cidade, minha esposa ficou chocada, ela que nunca tinha morado no interior, eu, por causa até da veterinária, por ter morado em fazenda, em algumas cidades do interior de São Paulo, eu já estava adaptado. Ela, quando viu vaca e cavalo passando na nossa rua pelas primeiras vezes, ela entrou em choque, né? Ela era 100% urbana, ela não tinha contato nenhum com animais, né? Ela morou sempre dentro de apartamento, imagina. De repente a gente tinha galinha no quintal, tinha vaca pastando na frente do portão. Então, não era a minha opção, não vou mentir. Eu, Rogério, falou, vai para Pirapora plantar uma igreja. Ah, não, Deus me livre, aquele fim de mundo. Mas o Espírito Santo nos conduziu, né? Porém, Paulo e os amigos foram onde? Quando o Espírito Santo mandou eles irem lá para aquela região da Macedônia. Eles buscaram a maior cidade. E eles foram para a principal cidade, onde sabiam que tinham mais chance. A não ser que o Espírito Santo o convence o contrário, foque nos grandes centros. Eu, pelo menos, acredito que hoje é um grande trabalho. Rogério, você está dizendo então que as cidades pequenas não importam? De maneira alguma. Pelo amor de Deus, se Deus não tivesse me mandado para a primeira experiência numa cidadezinha pequena, aquela cidade teria talvez algumas centenas de crentes a menos hoje. E eu louvo a Deus por poder ter ido para lá e ter desempenhado minha primeira plantação naquele lugar. Mas, pensando que a cidade principal é Filipos, gente, olha o que Filipos se tornou. Filipos se tornou uma das principais igrejas, a primeira igreja na Europa, de todas.
Olha, vocês conseguem entender a dimensão do que nós estamos falando? Se hoje o evangelho reformado chegou até nós de uma maneira tão agradável, e ele chegou, essa bênção de Deus que tem chegado até nossas vidas, chegou porque a primeira igreja na Europa foi justamente a de Filipos. Depois cresceu, depois foi para Roma, e depois tomou toda aquela dimensão, depois veio a reforma, né? Lógico que antes vocês sabem, né? Veio toda aquela implicação do imperador Constantino de tentar institucionalizar a igreja romana, e deu tudo aquilo errado, mas o berço da Europa, que foi, sem dúvida, o proclamador do evangelho para todas as Américas, para a África, para a Ásia, o berço foi a igreja de Filipos, por causa desta passagem de Paulo e seus amigos por lá. Então, no versículo 4, olha que legal. Perdão, versículo 4 nada, versículo 13.4, né? Eles chegaram em Filipos, tá, e aí? E agora, o que a gente faz? Eu mesmo passei por essa situação várias vezes. Deus dava uma direção, vai para Osasco, vai para Pirapora, volta para São Paulo, vai para Barueri. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Duas coisas fundamentais. Toda plantação de igreja, especialmente em grandes centros, você precisa se dedicar muito à oração, para continuar ouvindo a Deus, e principalmente também a relacionamentos. Você tem que se fazer conhecido. Você tem que conhecer, se fazer conhecido das pessoas. E foi o que eles fizeram. Olha o que está lá no versículo 13. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Além de eles estarem buscando orar, sentamos-nos e começamos a fazer o quê? A conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha que interessante. Constantemente nós vemos isso, em todos os processos. A gente chegava na cidade, fazia amizade, batia papo, achava lugares para orar, as pessoas ficavam meio curiosas. Sim, nós temos hábitos, às vezes, de procurar locais públicos mesmo. E ali, violão, aquela coisa bem de evangelista, né? Violão, oração, e todo mundo passando ao redor, no meio da praça, tipo, o que esses caras estão fazendo? Mas é incrível. Quando isso é feito debaixo de oração, as pessoas vão se aproximando e você precisa começar a se relacionar, precisa se apresentar, precisa começar um relacionamento. As pessoas, para que conheçam a Cristo, elas querem mais do que ouvir falar, elas querem ver Cristo expresso na sua vida, através dos seus exemplos. Então, Paulo e seus amigos oraram e começaram a conversar com aquelas mulheres. E, por fim, o quinto ponto que eu quero chamar a atenção é que o Senhor acrescenta. Quando todas essas passagens são cumpridas, o Senhor acrescenta quem? Aqueles que temem. Porque tem gente que zomba? Tem. Tem gente que não dá mínima? Sim. Vocês se lembram bem da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra no solo rochoso, outra entre espinhos, mas tem uma quarta parte maravilhosa que caiu em boa terra, que é o coração de cada um. Então, o Senhor acrescenta aqueles que são tementes a Deus. E esses que são tementes a Deus são fundamentais para te dar suporte para edificar uma igreja naquela localidade. Foi assim em Pirapora, foi assim em São Paulo, foi assim em Osasco, foi assim aqui em Barueri, e nós temos visto isso e vivido isso até hoje. Então, versículo 14, 15, uma das que ouviram, né, das mulheres que ouviram, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era uma comerciante. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que interessante. Até aqui, amém? O Senhor vai acrescentar aqueles que são fiéis, aqueles que temem a Ele, e essas próprias pessoas são aquelas que mais vão nos ajudar na hora de edificar uma igreja. O que nós percebemos de característica nos centros urbanos, né, para começar a caminhar para o finalzinho aqui da nossa conversa? A principal característica é que no interior, comparado à igreja de Pirapora que nós plantamos, tudo era muito mais fácil nesse sentido. Tinha a luta, sim, da questão religiosa, mas quando dava 6 da tarde, todo mundo estava em casa. Todo mundo terminava o trabalho na roça, ou os que trabalhavam na prefeitura, ou no comércio da cidade. 6 horas fechava tudo e todo mundo estava em casa.
era fácil se reunir, era fácil ter reuniões sociais para se relacionar, para conhecer, para orar pelas pessoas, visitar as pessoas em casa. Tudo era muito mais simples. As pessoas eram abertas, as pessoas abriam as portas. Apesar da resistência à religião, os que temiam a Deus, os que eram tementes, eram muito mais fluidos. Em Osasco, já foi um pouco mais difícil. Em Osasco e em São Paulo. Por quê? Porque a vida era aquela coisa, grande cidade, o cara fica 2 horas. Pasmem vocês, meus queridos. Tem dia que são 2 horas. Como eu disse, um dia da semana eu ainda dou aula, né, na universidade, que fica em São Paulo. Tem dias que eu levo 2 horas no trânsito para chegar no trabalho. Então, imagina você, a pessoa ficar de 3 a 4 horas por dia preso entre transporte público, entre trânsito. Não, eu sei que o trânsito em Goiânia é difícil, mas a única vez que eu vi o trânsito pesado aí foi uma chuva catastrófica que alagou boa parte da região onde nós estávamos. Agora, você imagina ficar 2 a 3 a 4 horas por dia no trânsito todo dia para ir e voltar do trabalho. Isso esgota demais. Então, nos grandes centros, nós temos esse problema. As pessoas não têm, entre aspas, tempo. E aí nós temos que reaproveitar cada espaço, cada momento com elas. Como que a gente faz isso? Bom, vou dar um exemplo simples. Vocês estão vendo esse brinquedo aqui pendurado? Isso aqui é a minha bicicleta. Eu não era ciclista até alguns anos atrás. Na verdade, eu nem gostava muito de bicicleta até alguns anos atrás. Eu não sabia nadar até alguns anos atrás. Eu não sabia nadar. Eu tinha medo. Eu chegava na beira de uma piscina, já me dava pavor. E a praia, ou coisa, lagos, então, não entrava por nada. Por que eu estou contando isso? Essa bicicleta, que faz parte do meu projeto de ciclismo, aprender a nadar, aprender a correr, aprender a praticar esses esportes acabou sendo, para mim, um desafio, não porque eu queria. Estou sendo honesto, eu sempre gostei de futebol, meu negócio era futebol, eu gostava muito do futebol. Não era chegada em correr, nadar, nem pedalar, mas quando eu cheguei aqui, especificamente em Barueri, eu comecei a fazer contatos com as pessoas, orando e me relacionando, orando e me relacionando. E eu comecei a perceber que na região onde nós estamos, um grupo gigantesco de gente, ou é ciclista, ou é corredor de rua, ou é nadador, ou é os três juntos, triatleta. O que eu tive que fazer? O que minha esposa tivemos que fazer? Por um lado, foi uma bênção, né? A gente começou, sem perceber, nossa saúde melhorou muito, nossa qualidade de vida melhorou muito. Por quê? Porque as pessoas não tinham tempo. Eu queria marcar um café, orar, conversar, evangelizar, não dava. Então tá bom. Então a gente sofreu no começo. Eu tive que aprender a nadar para começar a treinar com as pessoas, para durante o treino começar a proclamar Jesus para elas. Tive que aprender a correr para durante o treino. E bicicleta, então, nem se fala. Gente, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, meus irmãos. A cidade onde eu estou, Barueri, uma cidade, ela está praticamente no mesmo nível de São Paulo, Osasco, né? Toda a grande São Paulo. Só que eu estou num bairro, né, chamado Aldeia da Serra, o nome já diz, né? Nós estamos aqui a mais ou menos 1.200 metros de altitude no nível do mar. Porque quando você chega no pé da serra, no município de Barueri, você sobe uma serra absurda e chega aqui no bairro onde está a nossa igreja hoje. E essa região é muito procurada por esses tipos de atletas, principalmente para treinar em subidas. Vocês não sabem o inferno, estou sendo honesto, o inferno que foi. Eu nem de bicicleta gostava no começo. Hoje eu amo pedalar, mas eu detestava. Tive que comprar uma bicicleta, coisa que tive que desfazer de economia para conseguir comprar, pedir graça para Deus. E pior, os primeiros meses eu me sentia muito humilhado. Porque eu tentava conversar com o pessoal, eu acompanhava eles 5 minutos, 10 minutos de pedal, daqui a pouco eles sumiam, serra acima, e eu ficava para trás. Então levaram muito tempo, levou aí 6, 7, 8 meses até eu começar a ganhar um condicionamento tão bom para conseguir acompanhar a turma toda. Bom, o resultado está aí, graças a Deus tem vários desses atletas hoje aqui na nossa igreja, vários mesmo. Então, basicamente, você vê algumas características, as pessoas não têm tempo. Ou seja, você vai ter que entenda aqui, se intrometer na agenda delas. Como que você faz isso? Orando e pedindo graça para Deus. Isso é uma das características muito importantes. Outra característica é que as pessoas nos grandes centros, elas são muito desconfiadas. Se você faz algo
de coração mesmo, você faz algo ali da parte de Deus para abençoar a vida dela, sem querer nada em troca, ela vai ficar olhando para você e falar, esse cara, alguma coisa esse cara quer. Alguma coisa esse cara está querendo. Então, assim, tem características das pessoas desses centros muito grandes, principalmente aqui na região de São Paulo, que nós tivemos que vencer e levou tempo para nos integrar à rotina de lazer, de trabalho, de moradia desse pessoal todo. Levou tempo para conseguir quebrar essa desconfiança, mas acima de tudo, eu acredito que hoje a tecnologia é sem dúvida a nossa maior parceira, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Por exemplo, essa mensagem está chegando até você e seria muito difícil para mim, mesmo fora da pandemia, estar conseguindo me deslocar até Goiânia para estar falando uma quarta-feira aí com vocês. E hoje, graças a Deus, por causa da tecnologia, está sendo muito mais fácil. Então, isso é outra característica muito legal, né? Nos grandes centros, se você tem um sonho de Deus ou está sentindo aí no coração de Deus de ir plantar uma igreja, um chamado para algum lugar desse, já passou pelo seminário, tem a aprovação aí dos seus pastores, o envio deles, pense nessa situação também. E lógico, né? Ah, não tenho como ir, não tenho como começar. Você pode orar, você pode interceder, você pode enviar recursos para a sua igreja local de tal maneira que ela consiga sustentar esse tipo de trabalho. Amém? Meus queridos, eu estou falando bastante aqui. Eu acredito que meu horário já explodiu. Eu perdi as contas aqui de quanto tempo a gente está falando. Mas eu creio que era um pouco disso que eu queria falar com vocês. Um pouquinho da nossa experiência, minha e da minha esposa Vanessa. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Ministério é uma honra, uma alegria poder fazer parte disso. E eu quero te desafiar mais uma vez. Não acredite que isso é trabalho só do teu pastor, que é trabalho só do seminarista, porque não é. Se tem uma coisa que nós estamos fazendo nesse mundo, é uma missão. Lembre-se, nossa casa não é aqui. Aqui é uma passagem, aqui sim nós temos promessas de Deus para desfrutar e tudo mais, mas a nossa morada eterna está lá nos aguardando. Então, por enquanto, nós somos todos missionários aqui nessa terra. E faça a sua parte, proclame o reino, se envolva com pessoas, se relacione com pessoas intencionalmente, né? Nem que isso te custe o preço de ter que pedalar por alguns meses, se envolva com as pessoas do seu trabalho, busque fazer tudo isso por amor a Cristo, e eu tenho certeza que Ele vai abençoar muito a sua vida. Eu creio que era isso, e estou sempre à disposição do nosso querido pastor, reverendo Abinaildo, e o que mais vocês precisarem, estaria à disposição de vocês também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, graças te dou nessa noite, que honra e que privilégio compartilhar tão brevemente tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas nesses últimos anos. Pai, que isso seja apenas o começo daquilo que o Senhor pretende fazer através de cada um de nós. Cada um dos meus irmãos e irmãs que estão recebendo essa mensagem, sejam cheios, Pai, do teu querer, sejam cheios da tua vontade, tenham seus corações mais uma vez aquecidos para proclamar o teu reino, onde quer que for, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, seus locais de estudo, de lazer, que o Senhor os use e que novas igrejas possam ser plantadas em todos os lugares que o Senhor precisa. Sabemos que, basicamente, nas grandes cidades hoje, como Goiânia, temos igrejas em todos os bairros, Pai. Mas existe um agravante. Nós não sabemos onde o Senhor está. Aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós passamos, Pai, a caminhar ao lado, nós sabemos muito bem a idoneidade. Mas o Senhor sabe da sinceridade e sabe que existem hoje, infelizmente, Pai, muitos homens e mulheres se fingindo de cristãos, Pai, trazendo com isso problemas para a sua comunidade, pessoas que fingem, Pai, para buscar apenas posições de poder, de dinheiro. Infelizmente, nós vimos o evangelho em alguns lugares ser corrompidos. É por isso que ainda precisa, Pai, de tantas igrejas serem plantadas, mesmo nas grandes cidades. Porque falta pessoas, ó Deus, para proclamar a tua verdade. E assim como aconteceu ali em Filipos, que foi a porta de entrada do evangelho para a Europa, assim como Lídia, Senhor, e toda a sua família foram batizados e passaram a cooperar com o Senhor.
que o Senhor faça o mesmo, assim como nós fomos alcançados, que nós possamos ser cooperadores e possamos ajudar outros tantos a plantar igrejas que proclamem o verdadeiro reino do Senhor. Tudo é por ti e para ti. Nós te agradecemos e te honramos nessa noite. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Meus queridos, foi uma honra, foi um prazer. Que Deus abençoe e nos vemos por aí, se Deus permitir. Fiquem em paz. Tchau, tchau.